Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio da terceira temporada do Swiftcast, o maior podcast sobre a cantora e compositora Taylor Swift no Brasil. O Swiftcast é uma parceria entre o Taylor Swift Brasil, o maior e melhor portal de notícias sobre a Taylor na América Latina, e o diretor e produtor Thiago Souza, @TixVerso no Instagram. Eu sou a Du. Eu sou a Laura. E eu sou o Luan e nós somos os hosts do Swiftcast. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Normalmente a gente foca apenas na Taylor, na carreira dela, mas com o Showgirl vindo um pouco mais aí de 2 semanas. Gente, eu nem acredito que eu tô falando isso. É, a gente quis trazer para vocês um episódio que seja mais focado no contexto histórico ali do tema principal do TS12, que é a vida da showgirl, né? Mas como a gente vai fazer para entender a vida dela, ou a vida que a Taylor teve durante esses 2 anos da Eras Tour, sem saber o que é showgirl, pelo que ela passou e o porquê ela vai contar pra gente essa experiência com esse álbum. E antes da gente começar aqui a entrar de fato, né, no tema, eu acho importante a gente deixar bem claro que a gente não sabe exatamente sobre o que as letras vão ser, né? Mas mesmo assim a gente quis trazer um pouquinho desse contexto para você que acompanha a gente e que quer entrar de cabeça nesse tema, que eu acho que tá todo mundo genuinamente interessado, né? A gente também selecionou algumas obras bem legais para vocês assistirem e consumirem referentes a showgirls. Então não soltem a nossa mão, porque o TSPR também é cultura e esse episódio tá cheio de informação legal para vocês. A gente fez uma grande pesquisa para trazer as informações, tá? Bom, e começando do começo, a gente vai fazer uma espécie de linha temporal para entender mais ou menos o contexto em que surgiu, né, a Showgirl. Então, a gente pode dizer que o surgimento, né, da Showgirls foi no music hall europeu, né, e vou falar em francês, né, vaudeville americano. ali, né, no final do século 1880 e 1890. E o Music Hall surgiu no Reino Unido e na França como espaço de entretenimento, né, popular, que misturava canto, dança, números cômicos e acrobacias, né? Um dos exemplos mais famosos, né, foi o Teatro Moulin Rouge, que foi fundado em 1889 em Paris, que consolidou, né, essa estética das dançarinas de cancan, com vestidos volumosos, meias arrastão e coreografias mais ousadas, né? Então, nessa época, a showgirl era vista como um símbolo de modernidade e sensualidade, incorporando uma nova forma de espetáculo urbano ligado ao lazer da burguesia, né? Inclusive, existe um filme musical, né, vocês devem conhecer, o Moulin Rouge de 2001, com a Nicole Kidman. Esse filme é maravilhoso, a gente indica muito vocês assistirem, tá? É muito bom. E a gente vai falando um pouquinho sobre o contexto, né, do filme também ao longo do episódio. Já o vaudeville surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX como uma versão, digamos, doméstica e familiar do cabaré europeu. Era um formato de shows de variedade que incluía mágico, comediante, cantor, dançarina, animais treinados, entre outros. É quase um circo, gente, só que ele é mais luxuoso, digamos assim. O vaudeville, então, ele ajudou a profissionalizar esse tipo de entretenimento com bilheteria, com publicidade, coisa que a gente vê em filme mesmo. Que usava, né, técnicas de estúdios de cinema, que era uma coisa, na época, ainda estava recém começando, enfim. Principalmente depois que a sociedade havia saído da Revolução Industrial, que foi ali no final de 1840, então eles estavam apostando em outras formas de ganhar dinheiro, né? E ali depois da Grande Depressão dos Estados Unidos, enfim, tem todo um contexto histórico. E isso ligou, então, esse estilo às primeiras formas de indústria cultural americana. Tanto o music hall europeu, que foi explicado pela Laurinha, quanto o vaudeville americano, criaram as bases para a cultura da performance feminina como espetáculo visual. A showgirl, então, ela nasceu desse cruzamento. Ela é o resultado de uma estética de luxo e sensualidade da Europa e do exagero e do entretenimento em massa dos Estados Unidos. O que é bem legal de se pensar, porque a Taylor é dos Estados Unidos, mas o Showgirl, o álbum, né, ele foi feito inteiro na Europa com o Max Martin. Então fica aí um toquezinho, uma coisinha, né? É também o álbum em si também é uma junção ali de Estados Unidos e Europa, quanto o estilo da Showgirl, que também é Estados Unidos e Europa. Acho legal pontuar. Babado, Ju, legal. Isso foi meio que comentado, né, pela Taylor no episódio New Heights,
onde ela falou um pouquinho sobre as inspirações dela para The Eras Tour. Ela disse que se inspirou muito no que assistia enquanto estava crescendo ali nas coisas que ela queria que os fãs pudessem vivenciar durante a turnê. Ou seja, os musicais, circos, peças, óperas, Broadway, entre outras coisas. E a Taylor, tipo, ela é muito criança ali do. Ela foi uma criança que cresceu ali no teatro, né? Ela fez alguns musicais também quando era criança, ali naquela fase da infância para pré-adolescência. E tudo isso aí que as meninas citaram tá sendo referenciado nos designs de palco, nos figurinos, nos acessórios e nas performances da The Eras Tour. Eu acho que principalmente no ato do Torture Poets, que a gente Muito, veio. Que é muito, eu acho muito. que é muito presente. No ato do Torture Poets eu também sinto muito, um pouco também no. Muito, disso muito forte no ato do no Midnights e do Folklore também. Que, Uhum, nossa, a performance uhum. de The Last Great American Dynasty é total teatro musical. Sim, total. É tanto o Folklore quanto Evermore também tem. Se a gente Sim, for parar pra sim. pensar no palco da The Eras Tour e nas performances, no que ela tem no palco mesmo, tipo a Sim, cabana ou as árvores que sobem no palco, tipo a Tolerated, né? Midnight Tolerated também, que tem toda aquela performance, né, totalmente teatral. Do Midnight tem aquelas nuvens, né, de Lavender Haze. Então, assim, esses objetos, esses acessórios, essas coisas que ela usa, vem muito do teatro, né? Muito do que ela sim. observou a vida inteira. Então, assim, legítima showgirl. O design de palco da The Eras Tour é muito de teatro. E é engraçado que a gente foi falando aqui, né? Depois que ela comentou isso no New Heights, a gente foi elencando aqui exemplos, né, desse tipo de referência que ela fez na The Eras Tour. Mas enquanto eu tava assistindo a The Eras, eu não liguei as duas coisas, né? Que ela podia estar pegando referência de fato desses espetáculos que a gente vê mundo afora. Então, eu achei muito, muito interessante quando ela mencionou isso no podcast, porque depois que ela falou isso, né, que ela se inspirou na Broadway, em teatro, em circo, eu consegui ver claramente essa relação na minha cabeça, sabe? Deu pra perceber, assim, que existe a Taylor artista e a Taylor pessoa que tá ali, e dependendo da performance que ela tá fazendo, uma aparece mais que a outra. Então, por exemplo, em músicas como All Too Well, nessa performance mais intimista com a plateia, pra mim parece a Taylor pessoa conversando com a gente. E esses números mais elaborados, com mais, né, glamour, assim, mais aparatos e tudo mais, a gente vê a Taylor artista ali dando tudo de si nessa performance. E eu acho que a diferença de um show desse tipo, né, como o da Taylor para uma peça de teatro, por exemplo, né, é que a peça que a gente tá vendo ali no show é parte da vida dela também, né, porque ela tá falando sobre as vivências dela nas músicas, Uhum. ela tá dividindo uma parte da vida pessoal dela também, ao mesmo tempo em que ela se preocupa em performar um show pra gente, tá? Então eu acho que esses dois papéis ali dela se misturam no palco e é o que faz tudo ser mais interessante e mais emocionante. Então, nos shows, né, que ela faz, principalmente na Deras, que eu acho que foi o mais extravagante que ela já fez até hoje, é que a gente vê que a arte dela, né, é quem ela é e não só o que ela faz. Então eu acho que esse ponto aqui é muito definidor, assim, de uma showgirl mesmo, sabe? A gente vai falar aqui sobre alguns exemplos, né, de alguns filmes que retratam a vida, né, das showgirls, e eu acho que a gente vai vendo esse elemento ali aparecer algumas vezes. E eu acho que esse novo álbum dela vai ser interessante a perspectiva dos bastidores para entender justamente a dimensão que isso teve e tem na vida dela como artista. Então, por isso que eu tô mais curiosa ainda para ver como que ela vai abordar isso, né? Que a gente tá falando há vários episódios já na Uhum. expectativa pro álbum. Uhum. Aí, se a gente for olhar até mesmo os filmes que falam sobre isso, né? Tipo Moulin Rouge mesmo, que eu acho sensacional, com a Nicole Kidman que mencionou. Existe muito essa relação, essa linha tênue entre o ofício e a identidade dessas mulheres, né? Porque a gente falou ali na criação do Music Hall na Europa, ali perto de 1890 e tudo mais. O filme se passa em 1900, então ele retrata bem esse início, né, das showgirls e dessa nova forma de trabalhar. A história do filme é sobre Satine, a estrela de uma boate parisiense que acaba se apaixonando por um escritor que vai assistir o espetáculo e fica deslumbrado por todo aquele glamour, enfim, que a gente sabe que é bem glamorizado, enfeitado, né? No decorrer da história, o escritor consegue vender a peça para o teatro em que ela trabalha, mas a condição para que isso acontecesse era que ela fosse prometida como cortesã para o investidor da noite, da estreia da peça. E o dono da boate acaba aceitando
em nome dela, enfim. A trama é todo um amor meio que proibido. E é um filme maravilhoso, assim, é muito bom. O que eu gostei bastante do Moulin Rouge é que tem uma cena que ela desce, assim, do teto, em cima de com uma espécie de balanço, né? Que é a primeira cena, assim, que a Nicole Kidman aparece, assim, com mais destaque. Gente, é muito, muito maravilhoso, assim. Vocês têm que assistir o filme pra entender do que eu tô falando. Tem essa cena dela no meio da plateia, né? Que ainda não era um teatro quando a história começa. É mais uma boate mesmo. E ela desce, assim, do teatro, do teto. Maravilhoso. E no final, a cena final... Vocês lembram da cena final, Duda? Você que assistiu o filme? Gente, é de outro mundo, assim. Ali vocês têm que assistir pra vocês entenderem a magnitude, assim, das Showgirls. É isso que eu acho legal nesse filme. Porque a gente tá no Brasil, né? Então a gente não tem muito essa cultura. Principalmente quando a gente pensa que as showgirls existem até hoje, obviamente. Lá em Las Vegas tem toda aquela cultura do cassino, que a gente vai falar mais pra frente no episódio. E a gente aqui no Brasil, a gente não tem essa dimensão. A gente não tem muito, assim, né? É totalmente diferente das nossas festas aqui, tipo de carnaval, enfim. No filme, nessa cena final, quando aparece. Ai, gente, eu não quero dar spoiler. Acho que a Laurinha também não quer dar spoiler, mas, gente, vocês precisam assistir, porque é muito bom. E dá uma dimensão pra gente que tá de fora, assim, dessa cultura, que já cresceu, né, fora dessa cultura, surreal. Então, indicação muito boa. É coisa de 70, 80 pessoas no palco, assim, montando o cenário, assim, é coisa de outro mundo mesmo. É E que eu loucura, acho mais. O que eu É acho bem mais. diferente de teatro também, de teatro que a gente tá mais Sim, sim. acostumado, né? Sim. É um palco gigantesco, é uma profundidade gigantesca, assim, muitos degraus, assim, na estrutura, enfim. E é muito caro, né? Você colocar tantas pessoas assim no palco ao mesmo tempo, com todas aquelas roupas cheias de produção e tudo mais. Então é um negócio bem. Dá pra entender com quem fica chocado, né? Quando vê isso pessoalmente. E aí, na história do filme, um ponto que eu acho bem, bem legal da gente. Legal não, né? Porque minha misoginia e tudo mais, mas é interessante a gente ressaltar, né, que a personagem, né, no filme, ela fica presa nessa relação, nessa transação comercial, né, que o dono da boate acaba vendendo ela, digamos, para o investidor para conseguir fazer a peça acontecer, né, e ela também tinha o desejo de se tornar atriz, então a peça meio que ia realizar, entre aspas, o sonho dela e ao mesmo tempo salvar, né, o teatro. Mas aí o preço que ela precisa pagar é abrir mão da liberdade dela e da felicidade dela, porque ela acaba se apaixonando por um cara com quem ela não poderia ficar. E tem uma frase, né, no filme que eu achei muito, muito assim, sabe, certeira, que é que o dono do teatro fala pra Satine, né, quando ela começa a ficar, né, nesse dilema, né, nesse sofrimento por poder ficar com a pessoa que ela amava. Ele fala assim, somos criaturas do submundo, não podemos nos dar ao luxo de amar. E eu acho essa frase tão cruel, porque é exatamente isso que acontece com ela, né? Não só com ela, como várias personagens de Showgirls que a gente vai falar aqui também. Que ela não tinha, né? A Satine começa a história meio que assim, ela não acreditava em que ela poderia amar alguém. E aí, né, porque ela se via como um produto, uma pessoa que nunca seria amada por outra pessoa. E aí, eu acho que isso é o produto da objetificação das mulheres na indústria, né? Que acontece até hoje, ainda que em dimensões diferentes, né? Voltando aqui para nossa linha do tempo, após a legalização dos cassinos em Nevada, em 1931, Las Vegas começou a se tornar aquele destino turístico que a gente conhece hoje, né? Inclusive, é onde alguns artistas procuram para se estabelecer por um tempo, para fazer shows em sequências, conhecido como residência em Vegas, ou popularmente conhecido na internet, fulano foi para Vegas. Fulano é morte para alguns, mas eu não acho que seja nenhum demérito, tá, gente? Eu acho até que é bem legal quando a residência faz sentido, né? Mas enfim, na década de A gente pode 1940. comentar depois. Oi? Desculpa, não entendi. Isso é uma coisa, essa coisa da residência em Vegas é outra coisa que a gente pode comentar um dia desses, porque Uhum, para alguns é fim de carreira e para outros não. Para outros é a continuação ali de uma história, sim, né? sim. Inclusive, só soltando aqui uma teoria no ar, eu acho que vai vir uma coisa muito forte pra gente envolvendo Vegas. Mas não acho que vai ser uma residência, mas eu acho que vai ter alguns shows lá, porque, pra mim, faz muito sentido. Mas isso é Algo papo pra. temático, né? Aham. Mas enfim. Na década de 1940, alguns grandes cassinos começaram a apostar em entretenimento de luxo, para atrair, além dos turistas,
para além das apostas, né, os turistas. Ô, cacete, falei tudo errado. Para terem turistas além das apostas. Foi aí que surgiram os grandes shows chamados Revue, importando a lógica do cabaré europeu, mas em escala muito maior e mais rica. Aqueles grandes shows que a gente está acostumado a ver. Aí, quando a gente fala showgirl, fala cabaré, eu acho que é esse mais, tipo, é exatamente isso que vem na nossa cabeça. Enfim, é aquilo que a gente sabe, né? Que o norte-americano não sabe fazer nada, eles só sabem pegar algo dos outros e reproduzir, e americanizar um pouquinho pra fingir que foram eles que inventaram. É... Voltando, o show é Folieberger. Gente, essa palavra que tá no roteiro, só abrir um parênteses aqui. Essa palavra que tá no roteiro, e a gente teve que colocar como se pronuncia, porque eu acho que. Porque a gente não sabe. Então, se tiver Zero algum francês aqui, se gente. tiver Zero algum francês, francês, gente. alguém com francês fluente aí, Eu provavelmente acho que vai é rir muito da nossa cara. Eu acho que é Folie Bergère, mas eu não tenho certeza. Então vai aí, vai como vocês entenderem. Enfim, é um show muito O famoso. sh- Pois é. Então, o show Folieberger foi trazido de Paris pro Hotel Tropicana em 1959. E o show se tornou um marco. Foi visto como glamour francês adaptado ao American Way of Life, né? Os espetáculos eram verdadeiros musicais coreografados, com dezenas de dançarinas, figurinos luxuosos, cenários grandiosos e orquestras ao vivo. Então foi aí que a Showgirl de Las Vegas se tornou o símbolo oficial da cidade. Elegante, com penas, pedrarias, aquela Showgirl que a gente tá vendo aí a Taylor reproduzir. Então, um dos exemplos mais emblemáticos desse show de Las Vegas, né, é o Jubilee, espero que eu esteja pronunciando certo, que estreou lá em 1981 e durou até 2006, né? Ele foi um dos mais longos da história de Vegas, trazendo dezenas de showgirls em números considerados espetaculares e grandiosos. Inclusive, os figurinos icônicos, né, desse show, que é o Jubilee que a gente tá falando agora, foram obras do Bob Mackie, né, um dos mais lendários estilistas da história, que vestiu a Cher, Tina Turner, Barbra Streisand, Diana Ross, etc. E também é o responsável pelo figurino que a Taylor usa na capa cinza do Life of a Showgirl, sabe? Aquela foto que ela tá com o dedo na boca. Que inclusive foi um motivo de algumas pessoas falarem, né, no Twitter mal desse figurino, que ela tava usando roupa de baixo, que não sei o quê. Enfim, foi feito pelo Bob Mackie, então, assim, lendário. E, inclusive, essa conexão das showgirls com a cultura pop faz muito sentido quando a gente pensa também no outro lado, né? Tirando o glamour, as penas, o brilho. As showgirls eram vendidas como símbolos de luxo e desejo, mas por trás havia toda aquela rotina exaustiva de ensaios longos, salários baixos, né? Comparado com o lucro que os cassinos tinham. E essa pressão estética constante, né? Muitas delas eram vistas mais como uma decoração viva do que como artistas de fato, né? Reforçando a lógica da objetificação feminina na indústria, que a gente já falou várias vezes aqui, né? E parecido com algo que a gente conhece, né? E isso me leva direto pra uma música do Aoki da década, Folklore. Sim, gente, esse aqui vai ser um episódio que eu vou mencionar o Aoki. Mais especificamente, a canção Mirror Ball, que é uma das minhas favoritas. No documentário The Long Pond Studio Sessions, que tem na Disney Plus, a Taylor fala assim, abre aspas: "Temos mirror balls bem no centro da pista de dança porque refletem a luz. Elas são estilhaçadas em 1 milhão de pedaços e isso é o que as torna tão brilhantes. Também temos pessoas assim na sociedade. Elas ficam suspensas e cada vez que elas se quebram, nos entretém. E quando a luz incide sobre elas, é algo cintilante e fantástico. Mas muitas vezes, quando o holofote não está ali, elas continuam lá, sobre um pedestal, só que ninguém está olhando." Fecha aspas. Eu amo essa analogia que a Taylor fez. É uma analogia muito inteligente sobre os globos brilhantes e a fama, né? Porque fala muito sobre a vida de uma showgirl, né? Sobre como ela precisa estar ali brilhando e Literalmente. quando tem a luz. Literalmente brilhando quando tem a luz sobre elas. Mas quando a gente não tá olhando, é diferente, né? E a gente sabe que a Taylor nasceu pra estar no palco, né, gente? E ela sabe disso mais do que nunca. Biju tá aí pra confirmar pra todo mundo.
Ela também jamais se veria fazendo outra coisa. Isso pelas próprias palavras dela. Então eu acho que a Taylor, de uma forma ou de outra, ela precisaria estar envolvida com algo no ramo criativo, né? Mas isso não significa que ela ache um mar de rosas sempre, né? Também faz a gente pensar sobre as showgirls, porque mesmo com tudo que a Laura falou, que elas passavam, o Lua também comentou, e ainda passam, né, gente? Vamos ser sinceros. Elas viam esse trabalho como uma oportunidade de ascensão social e de independência financeira, principalmente quando a gente olha para o passado e faz essa relação com o fato de que poucas profissões eram viáveis para as mulheres. Não que não existissem mulheres que faziam isso apenas porque queriam, né, estar envolvida com a dança, interpretação, até teatro. Mas a grande maioria usava como um escapismo, uma saída, né, pra de repente, uma vida que não era, não favorecia elas em nenhuma forma. É muito bizarro pensar nisso, né? Parece até, ai, será que é assim mesmo? Mas é a realidade, gente. Durante muito tempo, né, as mulheres, se acreditava que a gente só servia pra ficar em casa, ter filho e ser bonita, né? Então, ainda que a gente tenha continuado, né, a ter os nossos corpos explorados, a gente ter a liberdade de usar ele como a gente quer, foi uma das formas que, né, várias mulheres encontraram de tentar mudar essa realidade, né? Ser mudada de pouco em pouco. E de começar a ter algum controle sobre a própria narrativa, né? Ainda que não fosse da forma perfeita nem ideal. Então, eu consigo entender por que que algumas... por que que essas mulheres faziam parte desse tipo de espetáculo. Inclusive, nesses filmes que a gente está indicando para vocês, nem todas elas achavam horrível, né? Algumas delas gostavam, de fato, de estar ali na visão do público, né? De ser aplaudida, de ser apreciada, né? Então, quando a gente vira um produto, assim como qualquer coisa na sociedade machista e capitalista, né? A linha entre o livre-arbítrio e a exploração é muito tênue. Então, em algum momento ali vai acontecer algum tipo de abuso ali por parte de quem está no comando. Então, é bem complicado. E você falou dessa coisa, né, da Taylor, né, ter nascido para ser artista. Eu acho que a gente não comentou ainda, mas acho que é meio óbvio, que ela fala muito disso na música, acho que é mais showgirl que ela tem, que é I Can Do With The Broken Heart, do The Poets, que ela fala justamente sobre isso, né, que ela precisava, mesmo ela despedaçada, ela precisava continuar brilhando. Então eu acho que Sim. é muito isso. I cry a lot, but I'm so productive. A minha frase, mesmo passando tudo que ela passou, ela fez 30 canções aí, 31, né, pra gente escutar. E agora, que ela tá bem, ela fez ali mais 12 pra falar desses bastidores do que ela tava passando, não na Era Tour Poets, né, mas ali por trás da cortina da The Eras Tour, então é incrível. É o famoso show deve continuar, né, não importa como. Sim. E é muito interessante como esse tipo de coisa ultrapassou, tipo, décadas, né? Porque a gente tá falando de uma parada antiga e que se a gente pegar pra analisar, é muito atual ainda. E a indústria musical mesmo ainda funciona desse jeito, né? Não tem como a gente fingir que não, mas muitos artistas são projetados, assim como as showgirls, foram projetados como um produto visual. Tá ali pra, às vezes, tentar substituir algum artista que não tá mais tão legal, falando de dinheiro, né? Não tá rendendo muito mais. Então, a Showgirl foi projetada como um produto visual e os figurinos mais reveladores tinham como função, mostrar o corpo de forma glamorizada. Ao mesmo tempo em que criava uma ilusão de luxo e inacessibilidade, né? Porque ali eles estavam em Vegas, em cassinos, onde rolava ali muito dinheiro, muitas apostas. E, sinceramente, poucos meninos e mulheres têm como manter aqueles corpos, né? Corpos completamente reais. A coreografia era organizada para destacar linhas corporais, aquelas pernas longas, a cintura fina e os seios empinados, de acordo com os padrões de beleza da época. A ideia não era apenas dançar, não era tipo apenas performar, mas era ser olhada. A função principal da showgirl era preencher o espaço como um objeto estético. O público principal dos cassinos de Las Vegas era e ainda é masculino, e os espetáculos eram formatados para reforçar essa dinâmica. A showgirl não falava, não tinha narrativa individual, não tinha protagonismo artístico. Ela estava ali, muitas vezes, por um motivo intercambiável, entre dezenas de mulheres idênticas e padronizadas. Diferente do estilo burlesco, que tinha uma dimensão sobre o humor e a subversão, a showgirl foi moldada
pra ali exibir um erotismo limpo e sofisticado, mas ainda voltado pro consumo masculino de luxo. Claro que, apesar da objetificação naquela época, muitas showgirls também relatavam orgulho e poder por estarem no centro do espetáculo, por serem olhadas, né, por tipo serem desejadas, porque toda essa beleza e visibilidade podiam ser traduzidos, como as meninas já citaram, em status social. A questão é que esse poder era limitado, dependia de manutenção da juventude, da magreza, da sensualidade e de outros mil fatores que ainda perduram muito sobre as artistas femininas na indústria. Quando elas envelheciam, ou já não se encaixavam nesse molde, elas eram substituídas, porque na indústria musical também ninguém é insubstituível, infelizmente. O show deve continuar, né? Exatamente, a máquina tem que funcionar. E já com esse gancho, fica aqui a nossa segunda dica de filme, The Last Showgirl, que é famosíssimo, estrelado pela Pamela Anderson. Ele tá disponível para alugar na Prime Video. Eu sou completamente contra aluguel de filme, gente, pirateio. Brincadeira. Foi assim que eu assisti, inclusive. Brincando, Abafa, mas abafa. não tanto. Abafa. Então, esse filme é um drama dirigido pela Gia Coppola, que acompanha Shelley, uma showgirl veterana de Las Vegas. O filme segue a personagem de Pamela Anderson enquanto ela enfrenta a iminente despedida de seu espetáculo após 3 décadas de apresentações. Então, à medida que o show se aproxima do fim, ela se vê diante de questões pessoais e profissionais que desafiam sua identidade no futuro. A trama explora temas de envelhecimento, legado e a busca por um novo propósito. Eu acho que esse filme, tipo assim, é um must-watch antes de ouvir o The Life of a Showgirl, porque eu acho que, Total. como eu disse no começo do episódio, a gente não viu letra e nem nada, mas eu acho que vai falar bastante do que esse filme retrata. Total. E outra coisa, essa encaixa muito com o que a Taylor vem falando a vida inteira, Sim, né? sim, Tipo assim, desde lá de Nothing New até. Desde Castle Scrambling, de verdade, gente. Desde a era Speak sim. Now, né? Se a gente parar pra pensar. Pois é. Aham. Ela sempre se sentiu substituível. E isso é bizarro, porque não é só a Taylor. São vários artistas, né? A partir de um momento, a partir de uma certa idade, tipo assim, fez 30, não vale mais pra ser popstar. Tu já não vale, não conta. Tu já tá ali encerrando a carreira. E é bizarro pensar isso, porque 30 anos é tão nova. Eu tenho 23. E eu fico Sim. pensando, quando eu era mais nova, ali nos 15, quando eu olhava pra artistas com 30 anos, eu pensava, caraca, 30 anos é muito. Não velha, mas assim, é muito experiente, tem Sim. muita bagagem. Agora com 23 eu penso, cara, 30 anos, tu tá Não é começando nada. a tua vida. Não é Aham. nada, não é nada, nada, nada. Então, E é assim, engraçado. as pessoas tratam com um escrutínio muito grande Uhum. artistas, principalmente femininas que fazem 30 anos, 35, 40, que seja. E é Porque, engraçado como. Pode falar. não, eu só ia dizer, completar que não é, os homens não são tratados da mesma forma. Uhum. Porque um homem que faz 35, 40 anos ali na indústria, nossa, ele já é tratado como uma lenda. Nossa, né? É um evento acerca desse homem, desse artista, e tudo bem. Só que por que que nós mulheres não somos tratadas assim, né? Ai, tô militando bastante, gente, eu sei, é chato. Mas é a minha visão. E é engraçado porque quando uma artista feminina, né? Porque o artista masculino não tem a necessidade de se sexualizar aos olhos do público. Quando uma artista feminina faz 20 anos ali, tipo assim, 20, 21 anos, o público já começa a falar, ai, você tem que começar a mostrar mais. Quando uma artista, tipo Uhum. assim, ali na casa dos 30 anos, não se, entre muitas aspas aí, se sexualizou ainda, o pessoal começa a falar, nossa, é, essa 30 anos, tá, gente? Ai, essa fulana aí com quase 40 anos, porque as pessoas arredondam de 30 pra 40, não sei porquê. Uhum. Fulano com quase 40 anos parece uma tidinha. Se veste de tal jeito. Ai, não usa um body, não usa um colar. Ai, só escreve sobre isso, só escreve sobre aquilo. Então, é muito engraçado como as pessoas reproduzem esse tipo de coisa e às vezes elas nem sentem, sabe? É, Uhum. é só Uhum. você abrir, gente, o- os comentários de qualquer tweet aí no Twitch, no Instagram, enfim. Eu acho que isso é generalizado. Pra vocês verem, não só sobre a Taylor, tá? Ai, fulano tem quase 40 anos e tá nessa ainda. Fulano tem quase. Ai, burra velha dessas. Ai, burra velha dessas não
não Uhum. mostra o Uhum. peito. Ai, burra velha dessas não tem ninguém na equipe pra. Ai, burra velha dessas com a calcinha bege aparecendo. Tipo, Ai, gente, vamos achar problema real na nossa vida, tipo assim. pois é. E eu acho que um dos exemplos mais emblemáticos que a gente tem, nesse caso do que o Lua falou, de tipo, se o artista. Porque, por exemplo, na nossa época, não que a gente seja velho, mas na nossa época de pré-adolescência e adolescência, vamos lá, vamos pensar. Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, ali da Disney, né? Uhum. É, Uhum. nossa, quando a Miley, ali nos, acho que era 20, 21 anos, que foi a época Bangers da Miley, né? Que ela cortou o cabelo, que ela começou a usar a roupa mais ousada e tal. Nossa senhora, todo mundo enlouqueceu. Todo mundo ficou, Sim. Meu Deus, ela tá louca, não sei o que, não sei o que. E aí, o contrário disso, quando a Selena, por exemplo, tava na mesma fase ali dos 20 e 21 e tava ali lançando Come and Get It e naquela era que ela tava começando a sair da Disney, falava, ai, porque ela é muito puritana, ai, porque ela é muito santinha. Mesma coisa com a Demi. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. Então, assim, nunca é suficiente. Nunca tá suficiente. Hoje em dia, E a Miley é, mostrava demais. uma mostrava demais, outra de menos. Hoje em dia, Olivia Rodrigo, é muito infantil. Gente, ela tem 22 anos. Tipo assim, ela tem, me dá, um ano mais nova que eu. E aí ficam falando, que ela é muito infantil, que ela tem que mostrar mais, que ela tem que fazer isso. Aí a Sabrina Carpenter, porque é muito puta. Porque Ah, tá não. falando É, demais de pois é. sexo. Porque. Isso aí me irrita, gente. Isso me irrita demais. Sabe? Nunca tá suficiente. Vocês estavam falando, né, que o The Last Showgirl, né, esse filme né, é o que mais conversa, assim, com o que a Taylor já falou, né, em algumas músicas. E eu acho, inclusive, que esse da lista que a gente tá falando aqui é o que mais se assemelha à própria Taylor, eu acho. Porque das personagens que a gente vai falar, eu acho que a Shelley, que é a do The Last Showgirl, ela é uma das únicas que, de fato, ela ama estar ali no espetáculo. E ela mostra no filme que ela abre mão pra conseguir estar, assim, em evidência, né? Pra continuar naquele lugar que a qualquer momento podem tirar dela. Eu acho que é exatamente nesse Uhum. ponto que a Taylor tocou, né, até hoje nas músicas sobre o assunto. E eu acho que perto. E também tem a questão desse filme ser o mais atual, né? Se não me engano, ele se passa ali, Uhum. que não tem uma data certa, mas ele se passa mais pra cá, né? Nos anos 2000, 2010. Então, eu acho que ele tem muito essa conversa com o que a Taylor fala hoje, atualmente, porque é uma época mais atualizada. E a personagem, né, no caso, a gente tá falando aqui né, que ela é mais velha, ela tá na faixa ali dos quase 50. Então, assim, pensa, gente, uma pessoa de 50 anos trabalhando como showgirl, você consegue imaginar? Hoje em dia, você vê que a maioria delas está sendo expulsa, né, desses lugares. Uhum. Então, a Uhum. Taylor falar dessa coisa dela achar que com 30 anos ela já tá velha demais, é o que a sociedade fala mesmo, né? E, É. inclusive, o teatro que ela trabalha tá em decadência e vai todo mundo embora para dar lugar para um teatro. Então, a própria cultura da showgirl tá meio que desaparecendo naquele contexto do filme. Sim. E aproveitando o gancho, né, que eu já tava falando sobre as estrelas pop femininas, como elas são, né, constantemente exigidas a performar sensualidade, né, digamos assim, vendável em clipes, figurinos, enfim. Eu acho que um dos exemplos mais emblemáticos disso que eu tô falando, já mencionei, é a carreira da Sabrina Carpenter, que é a colaboração da Taylor na faixa título, The Life of a Showgirl. Então, eu vejo muitas pessoas criticando as letras delas, né, como fúteis ou vazias, ou que ela anda cantando muito sobre sexo, que ela precisa escrever coisas mais sérias, enfim. Gente, o que é uma besteira de um tamanho tão grande que eu não consigo não consigo nem argumentar nessa Ai, discussão fala sério. de Ai. tanto que eu. Ai, que preguiça, gente, que preguiça. Aí, a Sabe por mesma quê? coisa sobre quando falaram da capa do álbum. Ai, também. Foi Ai, uma sim, discussão insuportável. insuportável. Porque assim, ó, vamos começar pelo fato de que cada artista tem a sua identidade. Né? O fato dela estar cantando sobre sexo e sensualidade hoje não quer dizer que ela é uma pessoa sem profundidade. Então, ao mesmo tempo que a sociedade ela exige esse padrão sexy, tu também precisa ser séria, tu precisa ser super profunda. Então, não tá bom ela cantar só sobre sexo, não tá bom, por exemplo, a Taylor cantar só sobre
as coisas que ela cantou, né? Uma música ali no Tortured Poets ou folclore, coisa. Então, assim, as pessoas sempre, a sociedade, né? Sempre exigem mais. É muito cansativo, gente. É literalmente impossível. A enquete de hoje é: qual sua canção favorita entre essas? A gente colocou apenas opções que a gente acha que faz algum sentido, né, tematicamente com o episódio. E não esquece também de comentar no Spotify aqui o que você achou, que a gente tá sempre lendo os feedbacks de vocês, que é muito importante. Alguém que a gente também pode citar nesse contexto é a Clara Bow, que ela foi uma atriz de cinema mudo e considerada a primeira It Girl de Hollywood. A gente já falou sobre ela em alguns episódios sobre os Tortured Poets. Ela também era criticada por ser vista como uma mulher promíscua na época, que se importava apenas com o sexo. No fim, como toda mulher na indústria, ela era explorada a exaustão pela beleza e pelo seu corpo, para depois ser descartada por estar velha. Isso que a gente acabou de comentar, né? E isso aí foi nos anos 30, gente, mas ainda hoje as mulheres são vistas dessa forma. E é um pouco do que a Taylor fala na música também, né? Na faixa Clara Bow. Outra que a gente pode citar, que eu acho muito interessante, é a Rebecca Harkness, né? Sim. De The Last Great American Dynasty. Que não é o mesmo contexto de showgirl e tudo mais, mas é esses double standards, né? Da sociedade. O fato de que criticavam ela por se casar e criticavam ela por, entre aspas, né, destruir a dinastia americana, que é o que a Taylor fala na música. Enfim, é outra relação aí que a gente pode fazer. Enfim, tem várias músicas da Taylor que combinam com isso, The Lucky One. Assim, eu me acabo, eu amo essas músicas, eu gosto muito desse storytelling e tô muito ansiosa pra ouvir o que ela tem pra falar nesse álbum. A gente falou da Clara Bow, né? Isso me lembra, né, que inclusive, eu só vou reparar nessa cena agora que eu reassisti o filme, que eu não tinha reparado. Mas o filme é Cabaré, de 74, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive vocês têm que assistir, é muito bom. Que a Clara Bow aparece, assim, ela é citada pela personagem protagonista, né, que é a Sally Bowles, né, e que o filme se passa ali nos anos 30, e justamente a época em que a Clara Bow tava ali no auge dela, né, e ela já era uma referência para as mulheres da época. E a Sally, né, em uma cena específica, ela se compara, eu sou a Clara Bow, né, eu tô a Clara Bow no início da carreira, porque ela se vê com aquele deslumbre todo, né, da carreira dela de dançarina. Então, o que acontece no filme, no cabaré, é que a Sally é uma dançarina de um cabaré na Alemanha, né, na Alemanha nazista, que é essa época, né, dos cabarés que a gente falou aqui mais cedo, é uma das referências para o surgimento das showgirls, né, na Europa. E embora o filme gire mais em torno do contexto do nazismo e tudo mais, né, tem bastante essa crítica, né, sobre essa época, a forma que eles mostram o papel da mulher como entretenimento, né, nas boates, né, europeias é muito interessante, porque a série passa o filme inteiro nessa função, né, de distrair, assim, os alemães da estabilidade política, né, do momento, ao mesmo tempo que nos bastidores ela tá vivendo um dilema interno, depois que ela, né, encontra um homem que, por um acaso, não cai pelos encantos dela, que ela tá acostumada a todos eles quererem, né, desejarem ela, e aí quando ela encontra esse cara que não tá nem aí, ela fica num dilema, tipo, o problema sou eu, né? E uma das falas mais emblemáticas do filme que eu acho, assim, que define, assim, inclusive esse filme ele é crítico o tempo inteiro, né? Então é difícil não citar uma fala boa dele. Mas ele abre logo assim, né? O cabaré, né? Deixe seus o apresentador, né, do cabaré fala pro público, né? Deixe seus problemas lá fora. Então a vida tá um fracasso, aqui no cabaré a vida é bela. As mulheres são até a orquestra é bela. Então, o que significa, né, fecha aspas, o que significa que esse papel das dançarinas do cabaré tem essa função de entretenimento, né, aqui nesse filme, no contexto histórico também. Com tudo isso que a gente falou, fica ainda mais real aquele monólogo do filme da Barbie. Abre aspas, é impossível ser mulher, porque você precisa cumprir muitos requisitos sociais e culturalmente. Fecha aspas. Essa é uma relação muito boa com as showgirls. Inclusive, tem outro filme que fala exatamente sobre isso. A gente falou sobre o filme da Pamela Anderson, que mostra o fim ali da carreira de uma showgirl. E o filme Showgirls, de 1995, é meio que o retrato do início dessa carreira. Showgirls também é um drama ambientado em Las Vegas, que explora o glamouroso e competitivo... explora o mundo glamouroso e competitivo dos shows de grande espetáculo. O filme acompanha artistas que trabalham como dançarinas e performers, mostrando os bastidores cheios de brilho, coreografias elaboradas e figurinos extravagantes. É justamente esse cenário que a protagonista, Nomi, é assim que se fala o nome dela, né? Nomi. Uhum. Almeja alcançar.
e ela faz de tudo para conseguir. Por trás do glamour, o longa retrata temas como ambição, competição, exploração e desafios de buscar fama e reconhecimento em um ambiente intenso e às vezes impiedoso. A obra destaca a tensão entre espetáculo e sacrifício, oferecendo uma visão crítica e provocativa da indústria do entretenimento. É uma visão bem realista, então espere um filme bem intenso e com cenas até um pouco fortes, mas ele é muito cirúrgico, ele é bem pesado. A Laurinha assistiu ele recentemente também, né? E ela falou que teve que parar ali pra digerir algumas cenas. Cara, eu fiquei assim, não acredito que eles botaram. Não, assim, não é uma coisa assim, gente, nossa, que absurdo, nunca vi isso num filme. Não, já vi isso no filme antes, mas eu fiquei tão assim, demorei pra digerir, sabe? Que a cena ficou Uhum, tão realista, que eu fiquei, nossa, não tem nem Sim. como falar que isso aqui é mentira, né? Muito, Sim. muito, muito pesado. Assim, a É. mensagem que ele passa é pesada. sim. Uhum. Eu amo esse filme, gente. Eu passo um pouco mal. Faz tempo que eu não vejo ele, eu preciso assistir de novo. É... E falando em filme, eu posso citar outro aqui que ainda faz essa relação muito bem com isso que a gente tá falando. Tão bem, gente, que até hoje tem pessoas que ainda não entenderam ele. E isso me deixa um pouco irritada. Será que Como assistiram? sempre, assistiram com o quê? Com o cu. É isso mesmo. Eu tô falando do Best Picture Anora, lançado em 2024. Não fala especificamente sobre as showgirls, né? E sobre essa cultura de Las Vegas. A Nora é sobre prostituição, que é totalmente diferente das showgirls, gente, não me entendam mal. Mas, quando a gente analisa a Nora, é muito fácil fazer as relações, né, com a vida de uma pessoa do entretenimento que vive em ambivalência. Ao mesmo tempo que ela se mostra poderosa, gostosa, e enfim, ela é emocionalmente vulnerável e muito explorada. Então, esse filme, gente, eu adoro esse filme. Eu acho, sim, ele um filme ótimo. E eu acho que tirando ali Ainda Estou Aqui, que é óbvio, sempre torci pelo Brasil. Tirando Ainda Estou Aqui, eu não conseguia ver outro que fosse Best Picture, que tivesse impactado tanto. E eu acho que um dos. Falando aqui pelo meu lado cinéfila, estou falando também por Gilinha, que não tá presente hoje, mas que é cinéfila e que a gente vive comentando essas fofocas de cinema. Eu acho que o Best Picture tem vários requisitos e um deles também é o fato do chocar, impactar a sociedade de alguma forma. Então, um Best Picture pode ser o melhor filme do mundo, mas se ele não tem nenhum impacto na sociedade, se ele não fez a gente conversar sobre isso, eu, Duda, não acho que ele seja um Best Picture. E eu acho que a Nora cumpriu muito bem esse requisito, porque, como eu falei, até hoje tem pessoas que ainda não entenderam ele ou que talvez se fazem, porque claro, tinha ali uma pontinha brasileiro, né? A gente é brasileiro, pô, é claro que eu tava torcendo pra Ainda Estou Aqui ganhar. Mas, a Nora, vocês precisam assistir, gente. Vão com a cabeça bem tranquila pra assistir esse filme. E fazendo essa relação, né, com as showgirls, é justamente isso que eu disse. A Nora, que é a personagem principal, ela é uma dançarina, uma stripper, né? E ela se prostitui também, né? Diferente das showgirls. Só que mostra bastante isso da vida dela e do quanto ela achou que, por coisas que aconteceram no filme, ela ia poder sair dessa vida finalmente, ia Uhum. conseguir se livrar daquilo, porque ela se mostra muito descolada e ela é bem nova e ela, né, gosta muito se mostra gostar, né, de onde ela tá, mas na realidade a gente sabe que não, né? Inclusive a cena final do filme, eu vi esses dias na timeline uma pessoa criticando, dizendo que é uma das piores cenas já feitas no cinema. Eu fiquei assim, gente, quê? Como assim? Isso aí é discurso, desculpa, de quem não entendeu o filme, porque aquela cena final spoiler, gente, eu vou dar um spoiler. Vocês podem passar uns 2 minutos aí pra frente. Tá bom, lá vai spoiler. A cena final, a Nora tá no carro com um cara que ajudou ela e ele dá o anel de noivado que ela devolveu pro cara, enfim. Quem assistiu vai saber a cena. Ele devolve esse anel. E esse anel não é dinheiro, né, gente? Foi ali o símbolo da liberdade que ela achou que teria. Então, quando ele devolve esse anel pra ela
tipo assim, como um prêmio de consolação, né? Porque ela passou pelo que passou no filme. A imediata resposta dela não é nem dizer obrigada. É subir pra cima dele e tentar transar com ele. Como um agradecimento. Tipo assim, obrigado por tu ter pensado que eu sou um ser humano, então eu vou transar contigo. Aham. É literalmente isso. E isso é tão triste, gente, tão triste, porque a Nora é super nova. Eu acho que no filme ela não deve ter 20 anos, né? Igual a atriz também, que é super nova. Então, foi isso que a cena quis retratar. O quanto a Nora estava acostumada a ser tratada mal, e com o primeiro ato de gentileza que ela viu, que ela, enfim, que fizeram com ela, ela, a primeira reação dela é vender, né, entre aspas, o corpo dela. Então essa cena é Mais uma muito, vez, né? mais uma vez, se vendendo. Vendendo entre aspas, né? Porque ela não, o obrigado dela foi transar com esse cara. Então, e ela nem conseguiu terminar porque ela começou a chorar. Ele viu isso. Essa cena ainda é bem impactante porque ele viu que ela ia transar com ele só porque era o jeito dela agradecer. E ele para, ele não quer, né? Ele vai tentar dar um beijo nela. E ela não quer dar um beijo nele porque ela não sente nada por ele. E aí ela começa a chorar desesperada no carro. Então, assim, essa cena é muito boa. É uma das cenas que mais me marcaram no cinema do ano passado. Inclusive, estou meia hora aqui falando. Desculpa a pessoa, quem não viu, dei spoiler. A pessoa passou 2 minutos, eu tô assim, 10 minutos falando. Mas enfim, gente, vejam esse filme com a cabeça aberta, porque é muito, muito bom. E você falou dessa coisa do chocar, né? É engraçado como é uma coisa que a gente tá falando, a sociedade tá falando há muito tempo já, não é de hoje, não surgiu hoje a questão das mulheres né, pra viver. É uma coisa que já existe há muito tempo e ainda assim, toda vez que ela é mostrada, né, no cinema ou em algum outro tipo de divulgação, as pessoas se chocam porque talvez não acreditem que isso aconteça de fato, não sei. Mas é um tema que a gente está sempre repetindo né, aparece em vários filmes, em vários lugares. E a gente tem que estar sempre se repetindo, que nem a gente está se repetindo aqui falando das personagens, você vê que é um ciclo vicioso, né? Em várias histórias o mesmo padrão se repete. Então isso há muitos séculos, gente, não é de agora. Então é engraçado essa coisa do choque, né? Porque mesmo sendo uma realidade nossa há muito tempo, ainda assim choca as pessoas, né? Ser uma coisa, uma realidade tão cruel assim, né? E é justamente essa a discussão de todos os filmes que a gente está citando aqui, né? Como a sociedade molda as mulheres para elas se sentirem só um pedaço de carne, sabe? Que elas valem muito Uhum. pouco e que a única forma delas retribuírem alguém é dessa forma que é a do da Nora. Que ela parece que ela, eu não tenho outra coisa para te dar, eu tenho só o meu corpo, então é isso que eu vou te Uhum. oferecer. Né? Quando no fundo elas Uhum. só estão tentando, né, conquistar uma vida melhor, elas querem viver de uma forma normal, né? E nessa Tentando tentativa, sobreviver, né? sim, no mínimo, é sobreviver, né? E nessa tentativa de se manter no topo, né, quando elas conseguem algumas migalhas, né, a indústria devolve para elas, né, algo que foi conquistado com tanto esforço, elas sucumbem, né, a essas amarras aí que a sociedade vai armando para elas, né? Então, no fim, o que fica em evidência é o espetáculo, né? O resultado ali, no caso das showgirls, né? O show que elas apresentam e a gente acaba esquecendo da vida de quem tá, né? Como que as pessoas vivem por trás daquilo. Uhum. O Lua tá até um pouco oprimido aqui. Eu e a Lara estamos Pois desabafando. é, pois é. E o Lua tá assim, com a orelha, Desabafo do a orelha dia. baixa. Mas é isso, gente. Existem inúmeros filmes, peças, videoclipes que muitas vezes brincam com essa dualidade, né? O público se encanta com o espetáculo, mas raramente vê a decadência que existe por trás do palco. Esse contraste é explorado tanto no cinema quanto na cultura pop, como a gente já mencionou. Porque, né, mostra essa tensão entre a fantasia que o cinema oferece e a realidade que a gente vê todo dia aí nas nossas artistas, né? E não precisa nem ser artista muito famosa, gente. Pode ser artista, poxa, artista mais pequena aqui do Brasil mesmo. Vai ter algum tipo de pressão, vai ter algum tipo de, né, enfim, Uhum. de
de ano. E eu não acho que a Taylor vai falar apenas das partes sombrias de ser uma showgirl, né? Apesar que a gente tá o episódio inteiro batendo bastante nessa tecla. Eu acho também que ela vai explorar a alegria da vida dela naquele período, né? Encantando multidões no mundo inteiro, conhecendo o amor da vida dela, o noivo dela. Gente, surreal falar isso. Ainda não acredito. Quebrando recordes, elevando a carreira dela na música. Enfim, a The Eras Tour, ela foi uma turnê que proporcionou tantas coisas incríveis pra ela e pra nós também, né, pros fãs. Então, nada mais justo do que ela falar sim sobre os perrengues e, né, o que a gente talvez a gente nem saiba que ela enfrentou mentalmente. Um exemplo é I Can Do With a Broken Heart. Mas também um lado bom, né? E mostrar que tudo que ela passou teve um motivo. E, gente, eu tô muito ansiosa por esse álbum, meu Deus. Eu acho que eu não tava tão ansiosa pro Tortured Poets, ou Midnights, ou Lover, né? Porque o Folklore Evermore foi surpresa. Eu não tava tão ansiosa quanto eu tô pra esse álbum. Eu Você acho falou também. do. Pode falar, Pode Luana. falar, pode falar. Eu ia só continuar. Não, você falou que a gente tá desabafando aqui, né, nesse episódio e tal. Eu tô me sentindo muito a Carmen Lúcia no julgamento do STF hoje. Nossa, a gente nem Nós mulheres, mencionou! nós mulheres fomos caladas por 2000 anos, então agora a gente vai falar. Aham. Inclusive, antes de entrar, a gente falou assim. Antes de entrar, começar a gravar, né, gente? A gente falou assim, cara, a gente tem que comemorar muito, porque o Bolsonaro foi condenado, 27 anos. A gente tava muito feliz. A gente pensou, não, vamos ter que falar alguma coisa. E a gente esqueceu. Mas fica aí no final do episódio a Pois nossa é. comemoração. E quando a gente falou isso, a Laurinha nem tava ainda, nem tinha entrado Nem na, tava, na nem chamada ainda. tava. Pois é. A Laurinha arrasou trazendo o exemplo aí da nossa diva, Carmen Lúcia. Porque eu espero que, assim, não sei, como a gente falou, né, que a gente não sabe o que a Taylor vai falar nas músicas do álbum, mas o que ela tiver a fim de falar, tá aceitando, entendeu? Tem que falar mesmo. Uhum. Olhando assim pro que a gente tem do álbum até agora, e a Taylor disse também, né, no New Heights, que a vida era mais Life is more upbeat, né? Eu acho que a gente vai ver um lado da Showgirl não super alegre, mas eu acho que a gente vai ter ali uma perspectiva mais. É difícil falar porque a gente não sabe, né? Mas é uma perspectiva mais feliz positiva. mesmo. Mais positiva, mais positiva. Uhum. Eu acho que às vezes vão ter uma ou outra, com certeza, ela vai ali fala sobre temas mais complexos ali que ela passou ali, porque eu acho que como o álbum foi feito em 2024, ela escreveu essas músicas no ano passado, a The Eras Tour já tinha uma nova carinha pra ela, né, no ano passado. Total, 2023, com diferente de certeza. Tortured Poets. Sim, Uhum. sim. Então eu acho que a gente vai ter um álbum com letras positivas e que vai falar não do glamour de ser uma showgirl, mas eu acho que vai falar dali de conciliar a vida pessoal com a vida ali da showgirl, né? Da showgirl, que no caso é ela. É outra coisa que ela fala no podcast, né? Que é sobre Sim. o fato de que ela ela não tinha hobby no meio da turnê, e isso deve ser uma merda, porque eu não consigo me imaginar minha vida Uhum. sem hobbies, tipo, só trabalho, só trabalho. Porque assim, a gente sabe que ela ama fazer isso e pipipipopó, só que é um trabalho, né, gente? É o trabalho dela. Então imagina viver a tua vida só em função do teu trabalho, gente. É de enlouquecer. E outra coisa é a questão do I Can Do With a Broken Heart, né, que ela viveu ali em 2023, mas que ela não estava vivendo em 2024. Então é aquilo que o Lua falou. Vai ser um olhar não sobre. Não lado. Como é que é? Negativo do amoroso. Porque, né, no ponto do showgirl, ela já tava com o Travis, já tava tudo bem e tal. Então vai ser mais sobre ela, né? Mais tipo The Lucky One, né? Enfim. Mais Uhum. esse lado assim. Tô bem ansiosa. Eu acho que, falando mais sobre a indústria musical, né? Eu acho que a gente conhece um monte de artistas que já passaram pelo pior da fama. E um dos exemplos mais emblemáticos é a Britney Spears, ela
era uma grande performer, uma grande artista. E, tipo assim, uma showgirl de verdade. Inclusive, um álbum dela que eu recomendo, que eu acho que tem um pouco dessa estética também, é o álbum Circus. Circus. Nossa, eu não sei. Amo, amo. É muito bom. E, inclusive, eu acho que o Showgirl vai pegar uma pitadinha ali daquele álbum, que tem, Uhum. inclusive, tem algumas produções do Max Martin ali na. Ele fez muitas músicas pra Britney, né? Então eu acho que o Showgirl vai beber um pouquinho daquela água. A Britney, ela, como eu acho que todo mundo que escuta aqui acompanha o mundo pop, eu acho que muita gente sabe que ela enfrentou coisas horríveis na carreira. Tipo assim, eu acho que se tem alguma pessoa que tenha sofrido na vida, na indústria, tipo assim, tenha passado por tudo que tem de pior na indústria fonográfica na atualidade, é a Britney. Porque ela passou por pressão estética desde criança, cara. A Britney começou Uhum. na indústria quando ela era uma criança na Disney, né? No Clube Mickey Mouse, eu acho que era o nome do programa que ela Uhum. participava. E ela passou por toda essa pressão estética pra crescer, pra começar a ser sensual. Inclusive, ela foi uma pessoa que foi adultizada muito cedo, gente. Tipo, e é bizarro quando Uhum. você para pra ver Muito. como que adultizaram ela, tipo assim, do nada, tipo, quando ela Coisas começou que a carreira. faziam. Coisas que Aham, faziam. Desculpa interromper, mas, tipo, só pra não esquecer, os tabloides que tinham na época, gente, que talvez vocês sejam mais da nossa geração, assim, mas quem vai pra trás de ver as revistas antigas, tipo assim, chamavam de Corrida ao Ouro, Golden Rush, quem sim. ia tirar a virgindade da Britney. Tipo assim, eram coisas horríveis, horríveis que saíam. Porque ela começou muito jovem, né? Então, Uhum. bizarro. Aquela capa dela pro Rolling Stone, tipo assim, tá, a capa é icônica, mas, tipo, é super problemática se a gente olhar de hoje, porque ela era Uhum, praticamente uma criança. E ela tá super adultizada na capa, enfim. Essa pressão estética foi muito forte. A tutela criminosa, né, que eu acho que a galera da geração atual o que eles pegaram da Britney foi essa situação da tutela com o pai dela. E a perseguição de paparazzi, que eu me lembro muito vividamente, nossa, porque eu acho que foi bem na nossa infância, né? A gente pode, uhum. que é uma coisa que marcou muito a minha infância, essa questão da perseguição de paparazzi. Então, quando eu pensava em Britney Spears, eu já achava, tipo assim, que ela era uma louca, que ela raspou a cabeça porque ela tá maluca, mas não. Foi a mídia que fez ela ficar maluca. Ela não Sim. estava maluca. Se a gente parar pra pensar, né, todas as artistas femininas têm alguma história envolvendo o lado sombrio da indústria musical. E é muito legal que a Taylor vai trazer isso pra discografia de um tema que não tinha sido muito explorado por ela, especificamente, além de de umas canções esporádicas, né, que a gente citou aqui. Color The Lucky One, Nothing New, Castle Crumbling e mais algumas Uhum. outras. E trazendo também um outro lado, tem outras artistas que usaram essas normas da sociedade sexista, né, como uma forma de controlar a narrativa sobre si mesmas. A gente tem um exemplo emblemático da Taylor na Reputation, né? Mas também tem umas mais. Um dos mais famosos, eu acho que pra todo mundo, né? A rainha do pop, a Madonna. Ele nos anos 80 e 90, ela sobre a sexualidade feminina, né? Uhum, Usando figurinos e fazendo performances pra afirmar a independência e o poder artístico. E ela faz isso até hoje, a gente viu aí, né, em Copacabana. Foi super comentada aquela performance. Ah, comentaram coisas horríveis e que. Brasileiro, né, gente? Vários brasileiros palhaçada. comentaram, né? E, sinceramente, eu achei icônico, achei maravilhoso. Amo a Madonna, amo o álbum dela. Inclusive, quando eu abri uma caixinha perguntando da sonoridade, muitos de vocês botaram que queriam Erótica, que é um álbum da Madonna. É sensacional. É um álbum muito bom. Sim. E eu gosto bastante. Mas eu não acho que vai ser muito, muito assim, não, gente. Eu acho que tá mais pra Circus mesmo, que nem o Lubos falou. Mas é um álbum muito bom, indico. A Lady Gaga também reaproveita essa estética, né, extravagante, essa sensualidade pra criar uma identidade artística até hoje, questionando, né, padrão de beleza, a expectativa da indústria, enfim, tem vários exemplos que a gente conhece, tanto antigos quanto atuais, e é muito legal, assim, eu espero que a Taylor não apenas fale, claro, não apenas fale
do lado amoroso da coisa, quanto mais esse showgirl, assim, mais a vida dela, que tava passando na cabeça dela, porque ela, né, já tá aí mais dos 30, então é uma coisa que também pesa na nossa cabeça, né, a gente se sente velho, não que eu tenha 30, mas, tipo, eu tenho 23 e às vezes eu me sinto velha, eu fico pensando, meu Deus, eu não tenho nada na minha vida, eu tô velha, e isso é um pensamento intrusivo que todo mundo tem, né, então... É aquela coisa, né? Os tempos mudam, mas parece que nas mulheres ainda tem muito caminho para percorrer na conquista, né, de respeito, espaço e até liberdade, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E uma coisa que eu acho que a Taylor faz atualmente, né? Ela tem cada vez mais batendo nessa tecla, né? Que é dessa parte do empoderamento feminino, né? Então tem toda a questão, tanto da Reputation, acho que começou mais ou menos ali, né? Do Lover também. E veio depois com a conquista dos Masters, né? Que ela foi sempre reafirmando essa parte de como estavam tratando ela tentando controlar a vida dela dessa forma. Né? E eu acho que o que ela faz, você falou, né? De controlar a narrativa sobre elas mesmas. Eu acho que é exatamente o que a Taylor fez na carreira dela. Que eu acho que essa é uma evolução que a gente vê comparado com os últimos séculos que a gente foi falando aqui desde o início, né? Então, assim, depois de tanto trabalho, tanta luta e tudo mais, tem que vir alguém pra falar, não, isso tá mudando e eu tô fazendo parte disso. Eu acho que esse é o papel da Taylor nesse contexto. Claro que ela teve muitos privilégios, por exemplo, comparado com outras artistas que começaram muito novinhas, que não tiveram infância, né, como a Whitney, foi adultizada muito cedo. A Taylor foi mais blindada nessa época, né, então demorou um tempinho ali pra ela, de fato, começar a ser mais sensual, mais sexy e tudo mais nos trabalhos dela. E eu acho que isso ela tem a favor dela. Ela consegue usar total. isso de uma forma que isso transforma ela numa pessoa mais forte, assim, para falar hoje em dia sobre o assunto, né? Isso não deslegitima a luta dela até aqui. Então eu acho isso, nessa parte da Taylor se colocar nesse espaço, nessa posição, né? De falar também sobre a história dela, né? O controle veio de outras formas, né? Não necessariamente sobre o corpo, mas sobre, no caso, o trabalho criativo que ela fez durante todos esses anos. Então eu acho que pode vir todos esses assuntos aí nesse álbum novo. Tô esperando, muito ansiosa. Gente, eu tô assim, ó. Não sei mais. Eu não tenho mais unha pra roer. Eu tô com o sabuguinho da minha unha já, tá na carne, eu não tenho mais. Sabe? Eu tô. Surreal, assim. Mas é isso. O episódio foi. Eu achei até que ia ser mais curto esse nosso episódio, viu? A gente falou tanto. Pois é. Desabafo. Chocada, viu? Chocada. Foi desabafo total. Meio Laurinha e o Luan bem oprimido. Coitado no cantinho, com as orelhas baixas. Brincadeira, gente, brincadeira. Respeitando o nosso lugar de fala. Exatamente. Brincadeiras à parte, né? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por tirarem esse tempo para nos escutarem. A gente ama vocês. Aproveita e siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo sobre a nova era. @SwiftCast no Instagram, @TaylorSwiftBR no Twitter e Instagram e @TaylorSwiftBR no Telegram. O Swiftcast é produzido e dirigido pelo Thiago Souza, @TixFest no Instagram. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Beijo!